Olá, tudo bem? Estamos começando mais um CRA Entrevista, hoje falando sobre o profissional da administração nas auditorias e consultorias. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu quero te convidar para fazer parte aqui do canal se você ainda não for inscrito. Então aproveita esse momento para se inscrever, não esqueça de ativar as notificações e de já deixar o seu like, porque é dessa forma que o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e assim ele vai sugerir os nossos vídeos para mais pessoas. Bom, agora eu vou convidar a nossa entrevistada, que é a Dani Plesnik, ela que é diretora de Talentos e Cultura da Deloitte. Tudo bem, Dani? Tudo ótimo, prazer conversar com vocês. Bom, então para a gente iniciar esse bate-papo, eu acho que quando a gente fala de uma empresa como a Deloitte, né, que já tem mais de 100 anos de história, uma empresa que atua não só aqui no Brasil, mas também em outras partes do mundo, muitas pessoas, principalmente os profissionais da administração, ficam curiosos para saber o que é preciso, né? Como é que ele pode se capacitar, o que é que ele precisa estudar para fazer parte, né, do grupo de talentos de uma empresa como a Deloitte. Então eu gostaria que você começasse falando para a gente que áreas, né? Primeiramente, um administrador pode trabalhar numa empresa como a Deloitte? Bom, a Deloitte é uma empresa muito grande, como tu mesmo mencionaste, né? Uma empresa que tem 5 grandes negócios, então vou rapidamente explorar um pouquinho deles. A gente tem auditoria, que eu acho que a Deloitte é muito conhecida né, pela empresa de auditoria. A gente tem consultoria empresarial, temos financial advisory, risk advisory e temos consultoria tributária. Eu mesmo vim da consultoria tributária, então atuei durante 15 anos, e eu acho muito interessante essa análise, porque na Deloitte a gente tem um pouquinho de todos os profissionais. A gente tem, as pessoas não sabem, mas na Deloitte a gente tem até enfermeiros. Tem uma área de especialidade dentro da consultoria empresarial que tem enfermeiros. Então, o administrador, ele tem essa habilidade, na verdade, de transacionar em diversas áreas. Qualquer área aqui que eu apresentei é uma área que um administrador pode, sim, atuar, com alguns complementos. Então, por exemplo, a auditoria é uma profissão regulamentada, que precisa ser feita por um contador. Então, o que eu vi muito? Na verdade, sou uma profissional que fiz faculdade de Direito e depois fiz contabilidade. Na área tributária, eu senti necessidade desse complemento e eu vejo muitos, na verdade, na auditoria que começaram na administração, finalizaram a administração e depois em 2 anos, que é um período muito curto, porque as faculdades se sobrepõem, fazem a contabilidade, acabam com esses 2 cursos por essa questão legal. Então, entram na auditoria, entendem se há alguma coisa que gostariam de seguir, e aí sim fazem um investimento 2 anos adicionais para concluir a faculdade de contábeis. Você acha que, no caso, como a gente está falando mais diretamente para o profissional da administração, que já tem esse perfil de transitar por várias áreas, isso seja um diferencial desse curso, desse profissional? Seria um profissional mais requisitado dentro das empresas de auditoria e consultoria? Eu entendo, na verdade, que a gente precisa sempre de um equilíbrio, né? Então, a Deloitte é uma empresa que a gente preza muito por trabalho em equipe. Então, tudo que a gente faz é atuação em equipe. Então, o que acontece? A gente tem, sim, né, uma necessidade de certas especializações, e mesmo dentro da administração, tu começa com o início do curso, ele é um pouco mais generalista, mas depois as pessoas têm uma tendência, eu quero um pouquinho mais de marketing, eu quero um pouquinho mais de finanças. Então, como o curso mesmo de administração, ele tem uma certa especialidade mais para o final do curso, essa visão, na verdade, ampla de floresta, ela é muito necessária em equipes. Então, a gente fala, eu brinquei muito de visão de floresta, porque é algo que a gente usa muito, a gente precisa, às vezes, dar um passo para trás e enxergar o todo. E o que eu acho que o administrador tem muito? Ele conhece muito as empresas, ele conhece a formação da empresa, ele conhece a estrutura da empresa, ele passou muito tempo dentro do seu curso entendendo essa formação. E os nossos clientes são todas empresas. Então, na verdade, vir com essa visão de como funciona uma empresa, de como obter os dados, porque o que a gente faz na nossa atividade de consultoria? A gente obtém dados com as empresas que o nosso cliente entende o problema e soluciona o problema junto com o cliente, para isso que nós normalmente somos contratados. Então, o administrador, ele traz essa visão de onde é que será que está essa informação dentro da empresa, com quem eu converso, como eu obtenho, e a gente tem uma parte muito importante na Deloitte, que é de análise. Acho que a gente é muito analítico. Então, quando eu vou analisar um problema, e aí, claro, tem áreas, né, que fortalecem um pouco mais na auditoria, eu olho muito para balanço, eu olho muito para contabilidade, eu olho muito para a parte financeira, faz sentido. E aí eu venho para uma outra característica, a gente fala muito de características, né? Precisa ser muito crítico.
Na auditoria é extremamente crítico, porque parece aquela brincadeira que a gente chama do Dr. House, né? Eu só acredito em fatos. Então eu quero, cadê? O cliente me conta uma coisa, mas cadê os dados financeiros? Como é que está isso descrito no balanço que comprovam isso que vocês estão me contando ou isso que eu estou lendo? Então essa capacidade crítica na auditoria ela é muito essencial. Eu já tenho áreas na área, por exemplo, de consultoria empresarial, que vão muito mais para uma análise holística de solução realmente de problema. E aí eu trago que o generalista, ele ajuda muito. Inclusive, eu vou recomendar, né? Quem me conhece sabe, eu sou fã de livros. Eu trouxe um especial para essa entrevista aqui, para Ah, esse que nosso bate-papo, bacana! que se chama, que me chamou muita atenção na leitura desse livro, que ele exatamente fala disso, tá? Que ele é Por que Generalistas Vencem um Mundo de Especialistas. Ele é um livro do David Epstein. E por que ele explora nesse livro? O que ele explora? Qual é o foco disso? Porque às vezes a gente fica tão focado na busca num espectro só, que a solução está lá de uma outra, num outro lado que a gente não viu. Então, diz assim, passam anos pesquisando, na verdade, um âmbito só, quando na verdade a solução, quando tu foi no supermercado e tu percebeu que a solução podia vir de uma área totalmente diferente. Então, essa visão de floresta, essa visão de dar um passo para trás e olhar o todo e fazer as conexões, sim, eu acho que é um grande atributo que os administradores auxiliam, né, nesse equilíbrio das equipes, é um asset que eles têm que equilibra muito bem. Perfeito, Dani. Bom, na sua opinião, quais são os principais talentos hoje, né, que uma empresa como a Deloitte está em busca, né, no mercado? A gente está falando agora de um olhar mais plural. Eu acredito que aquela pessoa que tenha esse olhar mais plural está com esse talento. É um talento. Mas quais são os outros? Então, eu vou falar o primeiro, que eu acho que a gente viveu 2020 e que é extremamente necessário, a adaptabilidade. Parece simples, mas às vezes realmente as pessoas têm dificuldade de se adaptar. Eu, por exemplo, trabalhei na área de impostos durante 15 anos. E às vezes o cliente vinha com um escopo muito bem definido na sexta-feira, a gente preparava, organizava, então o projeto vai ser assim. E aí chegava uma semana depois, mudava tudo, e tu tem que ter aquele desapego de te adaptar a um novo pedido do cliente, e não simplesmente, mas eu já investi tantas horas, agora eu preciso tirar isso aqui do papel. Não, não precisa. Na pandemia a gente entendeu isso na pele. Né? Quem tinha capacidade de realmente de uma hora para outra, de sair de uma estrutura de escritório, de sair do cliente e fazer tudo agora de forma digital e estando no digital, não só digitalizar a empresa, mas como é que eu consigo otimizar os processos, otimizar a análise, otimizar os recursos. Então, esse trabalho ele foi muito importante. A adaptabilidade, para mim, é uma das grandes necessidades desse novo mundo que está mudando exponencialmente. Né? Outra questão que eu falo, que eu acho que não é tão comum, é o autoconhecimento mesmo. Então, é muito necessário, eu trabalho muito com minhas equipes e com os profissionais da Deloitte, montar uma caixinha de ferramentas. Então, assim, eu tenho aqui uma caixa de ferramentas minha que eu uso e quanto mais cheia, melhor é, mais preparada a gente está, e tem adaptabilidade, tem autoconhecimento, tem o controle emocional, tem habilidade de atuar em equipes. Então, acho que isso são pontos que, às vezes, quando a gente olha um job description, a gente não pensa nisso, mas que cada vez mais, a gente viveu uma pandemia. Se eu não tenho um autoconhecimento de entender que eu estou ansiosa, que eu estou nervosa, eu preciso ter esse autoconhecimento e fazer algo, né, que me faça bem, porque eu trabalho em equipe. E aí eu preciso, às vezes, a minha equipe convive muito comigo, sabe? Às vezes eu chego, gente, eu tô ansiosa. Mas eu tô ansiosa porque é semana de provas com meu filho. Não tem nada a ver com vocês. E essa habilidade de comunicação, de autoconhecimento, uso uma caixinha de ferramenta, de verbalização e comunicação, o trabalho em equipe ele flui muito melhor. Então, são habilidades, sim. Eu não vou nem falar tanto das outras técnicas que são extremamente relevantes, analítica, crítica, que a gente conversou um pouquinho, dados, né? A gente está vivendo um mundo de dados, a abundância dos dados, ela está tão presente na nossa vida que antigamente a gente tinha um problema de acesso à informação. Hoje o problema é outro, hoje o problema é que a gente tem muita informação. Então, como é que eu analiso esse tanto de informação? Como é que eu priorizo os cursos, os artigos que eu vou ler? Eu tenho um backlog aqui, adoro fazer cursos, adoro ler, mas como é que eu filtro o que realmente é importante e relevante? Como é que a gente faz essa análise de priorização? Então, são algumas questões que a gente fala, muito ferramental,
tá? Então, Excel, inglês, são coisas que ainda não são superadas e cada vez mais são necessárias. Antigamente eu recebia uma planilha com até 1000 linhas no Excel, porque era o que o Excel permitia. Hoje é 1 bilhão de linhas, e como é que eu consigo analisar de um Excel de 1 bilhão de linhas os dados que eu realmente preciso? Então, são os novos desafios aí que são enfrentados nos nossos profissionais. E na sua opinião, Dani, como é que é possível, né, um profissional ele conseguir se adaptar a todas essas exigências do mercado nesse movimento exponencial, como você mesmo falou, né? O mundo está numa transformação muito rápida, então você precisa dar conta do seu dia a dia, do seu presente, mas você também já está precisando olhar mais na frente. Como é que você acha que é possível um profissional conseguir dar conta, né, de tudo isso? Primeira coisa que eu vou dizer, calma, né? A calma é a primeira coisa, porque senão a gente fica numa ansiedade de estar com aquele sentimento que se chama, já que tem até nome, né? Que é FMO, que é o Fear of Missing Out. Eu tô sempre achando que eu tô atrasado. E a gente realmente, se a gente for olhar a velocidade do mundo, a gente está sempre atrasado. Então, a primeira coisa que eu falo é calma, calma. Por isso o autoconhecimento, e tem uma coisa que eu acho que a gente pode explorar muito na época, né, de faculdade, ou logo no início né, da saída da faculdade, que é, hoje eu estou neste ambiente, o que que eu posso explorar deste ambiente? Então, por exemplo, eu saí do colégio e no colégio eu me expus a um projeto da Junior Achievement. Para dar um exemplo um pouquinho trazendo para a minha trajetória. E foi fundamental, porque a gente teve briga, a gente teve deposição do presidente. Eu briguei porque eu queria ser diretora de marketing, não fui eleita pelos meus pares, que na época eram os meus colegas de segundo grau. E foi um aprendizado gigante, em que tudo mudou, o cenário mudou. Eu assumi aí a diretoria de marketing da venda de mousses, isso aos 16 anos, e foi um aprendizado tremendo. Então, eu tinha 16 anos, eu não tinha experiência profissional, mas eu explorei o que estava à minha disposição. Entrando na faculdade de Direito, eu fui líder de turma, eu participei do centro acadêmico da faculdade, eu continuei participando da Junior Achievement, eu fiz voluntariado. Então, essas são as somas. E por que é tão importante isso? Porque dentro desse cenário, eu não estou estagiando ainda. Né? A gente brinca muito que chega numa entrevista de trabalho para receber um salário de 2.000, tu quer doutorado, mestrado, conhecimento, experiência internacional. Mas, nossa, eu nem comecei ainda, como é que eu começo? As experiências com as oportunidades que eu tive. Eu fiz o quê? Gente, às vezes pode ser uma coisa, tipo, eu ajudei meu pai na vendinha. Olha quanto aprendizado de atendimento ao cliente. Eu nunca me esqueço, eu entrevistei uma profissional que ela falou, eu trabalhei no McDonald's. Né? Eu não tinha recurso para estagiar, enfim, então eu trabalhei no McDonald's, que é muito conhecido no mercado como aquele trabalho que, assim, não tem conhecimento técnico, é um trabalho muito duro trabalhar no McDonald's como atendente, porque eles fazem rotação, né? Tu trabalha na limpeza, tu trabalha em um pouco de cada área. E ela falou assim, eu nunca aprendi tanto como a importância do servir. Eu falei, tá contratada. Era para uma área de impostos. Por quê? Porque a gente trabalha com o servir, a gente trabalha com o cliente, a gente trabalha com uma escuta ativa. Então, assim, as experiências que tu consegue fazer da tua vida, de ajudar num projeto. Se eu sou uma pessoa mais acadêmica, eu me envolvi com pesquisa, eu me envolvi com estudos, eu montei grupo de estudo na faculdade, eu montei uma empresa júnior, tem tantas coisas que são. Então, assim, explora um pouco mais as vivências que tu estás tendo e quais são os aprendizados que tu tiraste dessas vivências, mais do que um currículo repleto de estágios, experiências internacionais. Isso é muito bem observado, na verdade, que é o que tu faz com as oportunidades que tu tiveste. Bom, Dani, já que a gente começou a falar um pouco sobre as suas experiências também, né? Você entrou na Deloitte, me corrija se eu estiver errada, como trainee, e há um ano você está na diretoria de talentos, né? A gente sabe que hoje em dia os profissionais que estão iniciando na carreira, eles estão muito nômades, né? Eles estão buscando cada vez mais a tirar o melhor daquela oportunidade. Então, às vezes ficam 2 anos, 3 anos, aí passam para uma outra empresa ou então vão para um outro. Enfim, como é que você está vendo essa movimentação? Principalmente na questão da retenção de talentos, né? Como é que fica para a empresa esse momento? Porque quando você vê ali que o profissional tá do jeito que a empresa gosta, né? Tá do jeito que a empresa tá necessitando, ele
parte para uma outra oportunidade. E aí, nesse momento, como é que vocês retêm essa pessoa na empresa? Na verdade, eu até nem uso a palavra retenção, né? Eu acho que assim, eu trabalho muito com manter. Eu quero manter as pessoas querendo estar ali. A retenção me lembra muito fechar as portas. Eu estou querendo fechar Sim, as portas é para as pessoas não verdade. poderem sair. Eu disse, não, eu trabalho, na verdade, com manutenção das pessoas. Eu quero que as pessoas diariamente renovem os votos com a Deloitte, queiram ficar na Deloitte. Eu estava conversando hoje mesmo com os nossos profissionais do meu time, eu faço um check-in semanal, e aí a gente fala assim. Eu tenho aqui, às vezes eu não consigo dar um salário que seja o melhor salário do mercado. Então, qual é o salário emocional que eu consigo criar para que essa pessoa fique? E essa foi toda a minha carreira na Deloitte. Então, eu estou há 17 anos na Deloitte, trabalhei, vim de um escritório pequenininho, que é o escritório de Porto Alegre. Aí, dentro daquelas coisas que a gente fala, quais são as minhas paixões? Sou apaixonada por pessoas, sempre fui. E atuei durante 15, 16 anos na área de impostos. Então, mas como é que isso aconteceu? Eu fazia, adorava o conversar com o cliente, adorava a questão da equipe, adorava criar situações. Então, é muito de conforme tu te sente desenvolvendo no lugar que tu estás, isso a gente sempre dá muitas oportunidades, você não precisa sair da Deloitte, a gente tem tantas empresas, oportunidades, tantas firmas dentro de uma, que as oportunidades estão dentro da própria Deloitte de continuar crescendo, desenvolvendo. Isso está muito vinculado ao propósito. Então, o meu propósito é causar um impacto positivo e relevante e levar leveza para as pessoas. E como é que eu faço isso? Eu encontrei na Deloitte um ambiente em que eu consigo fazer com que isso aconteça. Eu tive uma experiência internacional, passei 2 anos na Deloitte nos Estados Unidos e retornei para assumir a área de talent. Por quê? Porque durante toda a minha carreira eu participei, fui fundadora do Delas, que é o programa das mulheres, eu fui ativa participante do comitê de inovação. Então, essa questão também que a gente fala muito, que eram os nossos valores do protagonismo. Eu sempre fui muito protagonista da minha carreira. E eu chegava, eu ia fazendo as coisas, eu não pedia, não esperava as pessoas me chamarem. Ai, Dani, o que tu... Não, eu quero participar, me deixa fazer isso, me deixa fazer aquilo. E aí isso foi visto, na verdade, como para a área de talent agora, uma profissional com muita experiência numa regional, com muita experiência numa área de negócios, assumindo a área de talent, que é vista como agora eu tenho as duas visões. Eu tenho uma visão de dentro da empresa e uma visão dos nossos profissionais de atendimento. Então, assim, a gente pode, na verdade, manter as pessoas transacionando dentro da própria Deloitte. Elas não precisam sair para continuar se desenvolvendo. A gente consegue proporcionar isso dentro de casa. Dani, você falou agora duas palavras, protagonismo e propósito. E eu acho essas duas palavras, eu encontro muito essas duas palavras relacionadas ao RH 4.0. Eu queria saber um pouquinho mais sobre esse novo cenário, né? Como é que vocês estão vendo, né, esse desenvolvimento também que vem dessa indústria 4.0, ou seja, um desdobramento dessa indústria 4.0 que está impactando todas as áreas empresariais e o RH não poderia estar fora disso. Fala um pouquinho para a gente e primeiro explica, né, para quem não conhece um pouco sobre esse conceito RH 4.0, o que é e que impacto ele está dando hoje em dia para as organizações. O que eu falo muito, para mim, o que é o RH 4.0, né? Porque as definições, elas são disponíveis no Google, mas é muito do que a gente absorve. Para mim, é um RH, um talent, na verdade, muito rápido, né? Então, a gente tem que acompanhar as velocidades do mercado. O mercado está indo muito rápido, a gente precisa ir junto, desenvolvendo os skills dos nossos profissionais, estando atento a isso. Muito conectado com o negócio. Então, assim, o que eu falo, né? A gente tem hoje, que a gente fala de líder de ambidestria. O que é essa ambidestria? Para mim, o RH 4.0 tem muito a ver com a velocidade e com a ambidestria. A ambidestria eu sou de talent, mas eu sou de negócios. Por quê? Porque os nossos negócios, eles são feitos das pessoas. Então, essa conexão que antes, não, mas isso aqui é de negócio, que é interno, isso aqui é externo, não. Quem é que entrega? Tem uma frase do Simon Sinek que eu adoro muito, que fala assim, 100% dos clientes são pessoas, 100% das empresas são pessoas. Então, se tu não entende de pessoas, tu não entende de negócios.
Então, assim, nós estamos muito próximos dos negócios, a gente tem uma proximidade muito grande com a CFO, por quê? Porque a gente está vinculado às finanças, a gente tem uma proximidade muito grande com o CEO, porque a gente está dentro da estratégia, né, dos negócios. Então, essa conectividade, para mim, ela é muito importante, em que eu não sou uma área que cuido só das pessoas. O que é cuidar das pessoas hoje? Né? Então, eu tenho que ter uma velocidade para ter certeza que os meus talentos estão preparados para essa velocidade. Então, quando a gente fala dessa ansiedade de aprender tudo, eu tenho uma academia hoje que fala de negócios, de qualidade e de liderança. E o que eu abordo na academia de liderança? Inteligência emocional, trabalho em equipe, comunicação não violenta, que são temas que, oh, nossa, é de Talent isso, é da Deloitte isso, sim, porque isso permeia, na verdade, um trabalho em equipe com fluidez, com leveza, que reflete na qualidade. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com a qualidade das nossas entregas. E aí, negócios, eu tenho que aprender a vender, eu tenho que aprender a entregar, eu tenho que aprender a entender esse mundo a qual eu estou servindo. Então, acho que isso nos auxilia muito o 4.0, para mim, é velocidade, conectividade e autoconhecimento, como eu já abordei antes, e preparação. Né? Então, a gente tem que estar sempre leading the way. Quais os próximos passos? O que vai vir? Eu não estou olhando hoje, eu estou olhando já daqui a 5 anos. Quais são os impactos que a gente vai ter nas nossas pessoas e no mundo pós-pandemia? Serão diversos e a gente precisa estar preparado para suportar as nossas pessoas e os nossos negócios para isso. Você poderia pelo menos falar para a gente o que é que você está pensando, né, sobre esses próximos anos, né, pós-pandemia, como é que vão ficar esses processos seletivos, por exemplo, a gente agora já teve uma grande mudança, o Brasil parece que de fato entrou no home office, né, as pessoas passaram a entender que de fato o distanciamento social obrigou as pessoas a entenderem, melhor dizendo, que é possível sim você fazer processo seletivo online de qualidade, reuniões online produtivas, eficientes, e isso também impactou nos processos seletivos. Como é que vocês atuaram nesse momento? Bom, a Deloitte nós temos o privilégio, na verdade, né? 90% dos nossos profissionais possuem notebook, então foi muito rápido. Dia 17 de março estávamos todos, a não ser as pessoas que dão suporte nos escritórios mesmo, então todo mundo trabalhando em casa dia 17 de março. Isso foi muito importante porque a gente tinha uma preocupação muito grande em cuidar da saúde das nossas pessoas. Então, essa mobilidade a gente fez, mas muito mais do que digitalizar a Deloitte, a gente estava preocupado em como explorar isso e otimizar o tempo das nossas pessoas, em usar essa rápida adaptação global, porque nunca antes na história a gente viu alguma coisa assim acontecendo, então realmente a gente já tinha o Virtual Workplace, até 2 dias por semana as nossas pessoas trabalhavam de casa, mas aí todo mundo de uma hora para outra foi trabalhar de casa juntos. E como é que a gente fez com que isso acontecesse e como é que a gente enxerga isso impactando o futuro? Acho que o futuro vai vir num modelo híbrido, né? Eu acho que as pessoas sentem falta dessa brasileira numa cultura, gosta muito de se encontrar, de trocar. E é muito cultural, eu tive essa experiência nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a necessidade é um pouco menor, nesse sentido, dessa troca, do estar junto, do aprender junto. Então, o que a gente percebeu nessa análise, o que eu vejo aí de futuro? Acho que o modelo vai ser híbrido, mas eu acho que muitas pessoas não entendem a demora que alguns dos nossos profissionais demoram para chegar. Então, assim, eu brinco muito, eu falei muito durante a pandemia, nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade. Cada um tem um barco diferente, alguns não têm nem barco, alguns têm uma madeirinha e que estão aí sobrevivendo, e a gente precisa ter empatia para enxergar para isso. Então, o que acontece? A gente tinha profissionais que demoravam 2 horas para chegar na firma e 2 horas depois para ir embora. Isso não faz mais sentido, não para todos os dias. Então, otimizando o tempo de descanso das nossas pessoas, otimizando, vamos para o escritório fazer o quê? Não é mais para chegar no escritório, abrir o computador e responder e-mail, porque isso eu já faço muito bem de casa. Não é para participar de calls, isso eu também já faço de casa. Então, e faço muito bem, a gente, né, não baixou produtividade, não baixou qualidade de entrega, a conectividade é diferente. Então, vamos para o escritório para quê? Para construir juntos,
para usar o quadro, que algumas pessoas chegaram, gente, eu tô com saudade de quadro, que coisa mais arcaica, mas é aquele pensamento conjunto que brasileiro faz tão bem, né, da construção conjunta, de escrever a lápis aí num quadro branco, de se encontrar, de celebrar, de se conectar, porque o trabalho em equipe, ele trabalha muito com conexão, eu preciso confiar naquelas pessoas. E eu acho que isso a gente, no modelo híbrido para o futuro, vai ressignificar as formas como a gente se encontra. Então, eu me encontro para fazer o quê? Eu acho, para fazer um kick-off de um projeto, para fazer o onboarding cultural de alguém que está chegando na firma. Então, acho que isso vai mudar muito. E eu acho que as pessoas precisam estar cada vez mais conectadas com o propósito das firmas onde elas trabalham. Né? Então, falando um pouco de propósito, eu estou muito alinhada com o propósito da Deloitte. Eu acredito muito que a gente entrega com qualidade, que a gente é a maior empresa de prestação de serviços do mundo, profissionais do mundo. Então, nossa, eu quero estar, é ali que eu quero estar. Eu conectada com o global, tendo estudos de ponta, muito desenvolvimento. Eu brinco que metade do meu salário ele vem em dinheiro, metade vem em crescimento, desenvolvimento, aprendizado, troca. Eu tenho as maiores, a gente brinca que se tu é a pessoa mais inteligente da sala, tu tá perdendo tempo. E é muito isso. Então, eu sempre sou desafiada na Deloitte, porque sempre tem pessoas mais inteligentes que eu naquela sala. Então, eu constantemente estou há 17 anos aprendendo. E isso é um lugar que eu quero estar. Eu quero estar num lugar em que eu aprendo e que eu tenho voz ativa para fazer as mudanças. E isso, para mim, é o que me conecta e que eu vejo para o futuro. As pessoas querem estar num lugar onde elas se sentem realmente participando da firma, tendo voz ativa, mudando, causando um impacto, fazendo voluntariado, se desenvolvendo, crescendo. Então, eu não preciso mais ficar 2 anos aqui, 2 anos mudando. Como é que eu posso ser realmente empreendedor dentro da própria firma? Bom, no seu LinkedIn a gente vê muita coisa relacionada à produção do impacto positivo, né? A gente vê muitos posts, muitos comentários. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Qual a importância hoje de lideranças como você apoiar, desenvolver, difundir, na verdade, acho que a melhor palavra, difundir o impacto positivo dentro das organizações. E de que forma vocês hoje na Deloitte estão fazendo esse tipo de ação, né? Vamos chamar de ação, mas não chega a ser uma ação, é uma questão mais cultural também, né, Dani? Exato, é o nosso propósito, né? Então, o meu propósito é muito alinhado com o propósito da firma. Então, o propósito da Deloitte é causar um impacto positivo e relevante, porque a gente fala, às vezes, causar um impacto. O impacto pode ser muito negativo, né? Então, eu quero causar um impacto positivo e relevante na sociedade, nas empresas, nos nossos clientes e nas próprias pessoas que estão na Deloitte. Por quê? Eu, como pessoa, eu me sinto desenvolvendo, eu me sinto crescendo, eu me sinto ativa, com voz, fazendo algo relevante. Isso é o impacto das nossas pessoas. O impacto na sociedade é todas as nossas ações realmente de voluntariado. Então, quais são as ações que a gente tem e que impactam? Então é o Impact Day, que agora a gente transformou no Impact Every Day, porque a gente entende que a gente causa impacto todos os dias. Então, antes a gente fazia muitas ações de pegar e pintar uma casa, de pintar uma escola, de auxiliar na construção de alguma coisa. Hoje a gente entende que o nosso principal ativo é o nosso conhecimento. Então, o que a gente fez? A gente mudou um pouquinho para que a gente ajuda no último Impact Everyday que a gente fez, que foi uma ação, como é que eu faço um currículo de qualidade, como é que eu mudo meu LinkedIn, como é que eu me preparo para uma entrevista, como é que eu cuido da minha ansiedade, algum conhecimento de impostos, algum conhecimento de auditoria. Então, trocas de conhecimento. Conhecimento é o maior ativo que a gente pode contribuir. E junto a isso, outro impacto de sociedade que a gente fez muito relevante foi durante a pandemia, foram mais de 100 ações que a gente fez, que a gente falou do plano de 100 dias, que é compartilhar o conhecimento que os profissionais da Deloitte especialistas tinham para o mercado. Porque não adianta a Deloitte estar bem se as outras empresas não estão bem. A gente faz parte de uma cadeia. Então, como é que a gente poderia, como sociedade, suportar as outras empresas para todo mundo conseguir navegar bem e suportar a crise? Porque se tu não suporta a crise, tu quebra. E o quebrar não é bom para ninguém. Então, a gente trabalhou muito com compartilhamento de como é que a gente se prepara nesses 100 primeiros dias, que não foram 100, foram muito mais, né? Mas de crise. Cuida do caixa, cuida das pessoas. Então, foram várias ações que a gente fez justamente para focar
nisso, para melhorar isso. Então, eu acho que essa troca de sociedade, esse impacto que a gente se entende responsável, tem grande relevância. Qual a diferença ou similaridade desse impacto positivo em relação ao employee branding, que a gente ouve muito falar, né, que as empresas estão anunciando, falando muito sobre as suas ações positivas. Fala um pouquinho pra gente, explica um pouquinho pra gente sobre esse conceito, Dani. Eu acho ótimo, a gente cuida muito aqui na Deloitte para que não seja mais uma palavra bonita ou mais uma ação de marketing. Né? Então, mais do que o employer branding, para mim, o que é o employer branding? As pessoas saberem o que elas podem fazer e como elas podem atuar na Deloitte. Então, para mim, employer branding é muito mais do que a pessoa receber um kit lindo quando ela chega na empresa, um kit super colorido, cheio de coisas, e chega lá e não consegue ter voz ativa, não consegue atuar, não consegue se desenvolver. Então, nosso foco é muito mais do que um kit legal de boas-vindas, o que é a Deloitte e qual é o impacto que tu pode aqui dentro causar. Como é que tu pode te desenvolver? Então, é que o nosso mercado entenda, olha, a Deloitte é muito mais do que uma empresa de auditores. Eu tenho enfermeiros, eu tenho biólogos, eu tenho engenheiros, então eu quero que as pessoas entendam onde é que elas podem atuar dentro da Deloitte, o nosso respeito à diversidade, muito mais do que diversidade, a inclusão efetiva. Então, ano passado nós tínhamos muito forte o programa de mulheres, de protagonismo feminino, e ano passado a gente lançou 7 pilares. O de raça, o de 50 a mais, o de PCD, o de STEM, né, da parte de tecnologia, o LGBTQIA+. Então, discussões aquecidas mesmo para dizer estamos atrasados nesse aspecto. Como é que a gente pode falar? Vamos falar de letramento, vamos falar de inclusão efetiva. E se a gente às vezes não está preparado como firma, porque muito mais do que como a gente fala do employer branding, somos uma empresa diversa, a gente tem alguns temas de casa também. Né? Porque tem algumas dicotomias, eu quero um profissional com Excel, com inglês, com uma faculdade de primeira linha. Não, isso não necessariamente eu vou conseguir atuar de forma diversa e inclusa se eu, né, mantiver as mesmas exigências que eu mantinha no passado. A gente tem feito um exercício muito grande de trabalhar realmente com muito mais do que o employer branding, com o employer value proposition. O que eu, como Deloitte, consigo agregar para ti? Qual é a troca que a gente pode ter? Porque eu enxergo muito a dedicação que a gente fala numa empresa como um casamento. É uma troca. Então, eu quero muito que as pessoas nos conheçam o nosso propósito, conheçam o que a gente tem para oferecer, para ver se o casamento bate, né? E eu tô há 17 anos com meu marido, match, a gente... né? Daí tem que dar um match, e a gente brinca, né? Porque o desgaste de entrar, né, como a gente chama, arrumou a noiva, arrumou o noivo, né? Tão bonito, aí tu entra e tu enxerga que não é tudo aquilo. É difícil mesmo, na Deloitte a gente trabalha bastante, mas a gente aprende bastante também. Então, nunca escondo quando eu fazia, agora eu faço menos entrevistas, mas aqui a gente trabalha muito. Se tu é uma pessoa que, né, eu quero trabalhar aqui das 8 às 5 e acabou, e cai o lápis, eu digo, olha, não é necessariamente, a gente tem um exercício realmente tem picos, tem trabalho, tem muito conhecimento, mas eu te garanto que em um ano tu não vai te reconhecer. Porque isso é o que eu entrei como trainee, eu olhava e digo, gente do céu, eu não sabia fazer uma fórmula no Excel quando eu entrei há 17 anos atrás. Aí tu começa a fazer macro no Excel, tu diz, sério, porque esse é o crescimento. E eu percebi e renovei votos com a Deloitte muitas vezes, que é o que a gente faz no casamento, a gente renova votos porque as pessoas mudam, né? No casamento eu mudo, meu marido mudou e a gente renovou votos. Então na Deloitte eu fico aí tendo certeza e querendo garantir que a Deloitte é o que de melhor eu posso oferecer, inclusiva, com muito crescimento e desenvolvimento, com muito espaço, com muito aprendizado, com muita troca, com muita voz ativa. Então, eu, como talent, tenho esse anseio realmente de estar sempre leading the way, estar sempre um passo à frente aí para cuidar das nossas pessoas e ter certeza que eles estão se desenvolvendo. Ai, que bacana, Dani. Bom, a gente infelizmente está chegando ao final do nosso programa e assim, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que muita gente está querendo saber, inclusive nós recebemos muitas perguntas nesse sentido. Se antes a Deloitte já era uma empresa, um ideal para muita gente, para muito profissional, agora então, depois de terem ouvido mais sobre a empresa, mais sobre, sobre esse bate-papo, né, conhecer um pouco mais sobre a parte interna da empresa nesse sentido da valorização, né, das pessoas, enfim, muita gente com certeza está com mais vontade ainda de fazer parte. Só que a Deloitte é um tipo
de empresa que assusta um pouco devido à sua magnitude. Muita gente fica até com receio de se inscrever no processo seletivo. E aí vai a minha pergunta, que dica você dá, que tipo de orientação você dá para essa pessoa que tem muita vontade de fazer parte do time de uma grande empresa como a Deloitte, mas que fica com receio, acha que não está preparado, acredita que não vai conseguir nem concluir essa primeira etapa do processo seletivo? O que é que você diz para essa pessoa, Dani? A primeira dica que eu dou, que eu apliquei quando eu fui para os Estados Unidos em vários momentos da minha vida, é se tem medo, vai com medo mesmo. É não paralisa. Então a gente olha, às vezes, né, as descrições das vagas. Se eu fosse olhar, ninguém cumpre 100% dos requisitos daquela vaga. E até dizem, né, há estudos que dizem que a mulher quer cumprir 120 para aplicar e o homem com 60 já aplica. Minha primeira questão, aplica. Olha a vaga, entende a vaga e entende se dentro daquela descrição, ali no nosso site, a gente tem uma página só destinada realmente, né, para todas as vagas. No LinkedIn a gente está sempre postando as vagas que estão abertas. Entende se bate, sabe aquela paixão? Bateu aquele, olha, eu consigo me enxergar fazendo isso, mas eu vou olhar para a parte dos requisitos, não cumprir. Aplica. Aplica e passa pela CPM, porque o não é garantido, não é isso que a gente fala? O não é garantido. Se não fizer nada, tá aí, tu já afirmou. Então, com o protagonismo, aplica para a vaga, entende aquilo que tu realmente entende que é um match, eu me enxergo fazendo isso, eu quero causar um impacto, entende a nossa cultura, entende os nossos valores. Eu fico muito mais preocupada com o match e essa sede de aprendizado. Então, assim, eu tenho um curso de Excel, eu tenho as experiências, porque numa entrevista isso é muito valorizado. Quando a gente está falando do processo de novos talentos, gente, é novo talento, o próprio nome diz, a pessoa não estou esperando que a pessoa venha com todo aprendizado, é muito mais uma sede realmente de conhecer, de aprender e estar efetivamente aberto a isso. Então, a minha primeira dica é aplica. Olha as vagas, entende que é um match para ti e aplica. Primeira coisa que eu vou falar, o não é garantido, então vamos lá. Se tem medo, vai com medo mesmo. São as coisas que eu vou falar. 2, não se preocupa numa entrevista em seguir um script. Seja você mesmo, realmente, como a gente tinha falado um pouquinho antes, né? Explora os aprendizados das experiências que tu tiveste de vida. Olha, eu lido com 4 irmãos. O que tu aprendeu lidando com 4 irmãos? Compartilhar, liderança, negociação. Quem tem 4 irmãos, gente, tem que aprender a dividir, a compartilhar, a negociar todos os dias. Isso já é um aprendizado. Então, explorar um pouquinho dessas vivências que a gente teve na vida, o que tu tiraste disso, é sempre muito atrativo. Por quê? Porque numa entrevista se a pessoa conseguiu, numa convivência com irmãos, numa convivência de família, numa experiência de trabalho, de estágio, alguma coisa assim, tirar isso, com todas as ferramentas que a gente disponibiliza dentro da nossa academia interna, nossa, vai tirar muito mais. Então, esse potencial, a gente olha muito para potencial. Então, não se assustem, venham aí, se inscrevam no Deloitte, vai ser um prazer conversar com vocês. Bom, um prazer foi conversar com você aqui, Dani. Mais uma vez, obrigada de verdade. Foi um prazer mesmo. A gente conseguiu fazer o nosso programa de uma forma tão rápida que passou o tempo que a gente nem percebeu. Queria te agradecer novamente por ter passado esse tempinho com a gente, falando um pouco mais sobre esse assunto, né? A gente tem falado muito das empresas de auditoria e consultoria aqui, porque tem sido uma demanda muito grande das pessoas que são inscritas aqui no canal. Há muita curiosidade, há muita vontade de participar e o profissional da administração a gente sabe que está sempre buscando, né, fazer parte das grandes empresas. Então, mais uma vez, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vinda aqui no canal. Não, foi um prazer imenso, e como sempre falta tempo, né? Acho que essa questão, a gente quer trocar tanto. Me sigam no LinkedIn, eu sempre troco, a gente tem as vagas, a gente tem as oportunidades, a gente tem as trocas, eu troco muito artigos que a gente está lendo, o que está acontecendo no mundo, os livros que mais me marcaram. Eu tenho também um aplicativo que se chama Goodreads, que é um aplicativo que tu consegue olhar lá os livros que eu tô lendo, e quem olhar vai se apavorar, porque tem livro de tudo, porque é justamente isso, né, que a gente fala. Se eu tô dizendo que generalista, eu leio de tudo, porque depois eu faço as conexões. Então, um prazer realmente estar aqui. Obrigada pelo convite. E aí, aqui, ó, gente, eu vou esperar vocês, viu? Eu quero ver as applications aí bombando com a presença de vocês. Obrigada, viu? Foi um prazer. Bom, e muito obrigada a você também que ficou com a gente em mais uma edição do CRA Entrevista. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esqueça de se inscrever. Não esqueça também de ativar as notificações e de deixar o seu like, porque pra gente é muito importante essa interação. Até a próxima!
tratando ainda do trabalho. Essas tecnologias irão afetar profundamente a maneira como vamos trabalhar. E aí surge um problema, ou um desafio, melhor falando. O trabalho vai mudar, ou seja, nesse novo nível, na era digital, nós vamos verificar que as pessoas vão trabalhar ao redor ou envolvidas com uma série de tecnologias avançadas.